Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo então apresentar aqui um problema relacionado então com o tema da termodinâmica, isto então inserido na disciplina de Físico-Química A do 10º ano. Neste problema vou então abordar as ideias do efeito Joule, da potência, do rendimento e também do calor. O problema é o seguinte: para aquecimento colocaram-se então 200 gramas de água numa cafeteira elétrica. A resistência de aquecimento foi então ligada a uma tensão de 24 volts e percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. A energia fornecida à água durante 2 minutos foi exatamente de 120 kJ, mas penso que me enganei aqui. Aqui é 12 kJ. Peço desculpa ao passar o problema porque eu tinha no livro, ao escrever, enganei, mas é 12,0 kJ. Temos ainda aqui um dado no enunciado que é a capacidade térmica da água, que é exatamente igual a 4,18 vezes 10 ao cubo joule por quilograma grau centígrado. Quer dizer, esta capacidade térmica é exatamente a energia que eu tenho que fornecer sob a forma de calor, exatamente a 1 kg de água, para que esse quilograma de água aumente a sua temperatura na ordem exatamente de 1 grau centígrado. Neste caso, estamos aqui a trabalhar com graus centígrados. Esta é que é a interpretação da capacidade térmica. Muitas vezes questionam-vos sobre isso. Vocês expliquem o que é esta capacidade térmica. Aqui da água, quer dizer, eu tenho que fornecer sob a forma de calor a água 4,18 vezes 10 ao cubo joules, obviamente estamos a falar de energia sob a forma de calor, para que 1 kg de água aumente a sua temperatura exatamente 1 grau. Esta é a interpretação da capacidade térmica máxima de uma determinada substância. Temos então aqui uma série de quatro linhas, mas antes de tudo, porque é fundamental nestes exercícios, nestes problemas, é fundamental, mas mesmo fundamental, que vocês percebam o sistema, né? E a forma como o sistema acontece. É extremamente importante isso, porque em questões sobre rendimentos vocês terão que identificar muito bem a energia, qual é que é a energia útil, qual é que é a energia dissipada, qual é que é a energia fornecida, e não chega só a saberem as formas, não chega, têm mesmo que perceber o processo destes aparelhos. Então vamos entender aqui um pouco como é que este processo de aquecimento da água numa cafeteira acontece, como é que esse processo evolui. Eu tomei a liberdade de tirar assim aqui uma imagem de uma cafeteira e depois também coloquei aqui a resistência que obviamente está dentro da cafeteira, e vou ainda fazer aqui um zoom dentro da resistência, abordando exatamente aqui a corrente elétrica que atravessa esta resistência. Vou então colocar assim aqui a corrente elétrica, aqui assim o fio condutor, né? Isto é assim o fio condutor que atravessa a resistência. Quer dizer, o circuito estando ligado, nós temos aqui os eletrões a fluírem, né? Aqui pela corrente elétrica. Quer dizer, estes eletrões vão fluindo e diz-nos aqui no enunciado temos uma tensão de 24 volts. Quer dizer, a tensão aqui será então a nossa diferença de potencial na corrente. Temos então uma diferença de potencial de 24 volts. Temos também uma intensidade da corrente de 5 amperes. Então vou colocar aqui intensidade da corrente, que é igual a 5,0 amperes. Isto é então o nosso circuito elétrico, né? A corrente vai passando pelo circuito com esta intensidade de 5 amperes e com uma diferença potencial de 24 volts. Mas quando uma corrente atravessa um condutor, neste caso, e um bom condutor, temos aqui a resistência, quer dizer, dá-se o efeito Joule, ou também designado de efeito térmico. E o que é isto do efeito Joule? À medida que a corrente elétrica vai atravessando o nosso condutor, que é a resistência,
Devido ao choque entre os eletrões que percorrem o circuito e os átomos aqui do condutor, quer dizer, o circuito elétrico vai começar a libertar calor aqui para a nossa resistência, quer dizer, vai começar a dissipar energia, quer dizer, há aqui uma dissipação, dissipa energia, sob forma, obviamente, de calor, onde este calor vai começar a aquecer a resistência de uma forma rápida, porque, obviamente, a resistência terá que ser, assim, um bom condutor, né? De forma a conduzir rapidamente o calor, de forma a que aqueça rápido, obviamente, para a gente não esperar muito tempo que depois o tal líquido aqueça. O efeito Joule é mesmo isto, quer dizer, ao a corrente elétrica atravessar um bom condutor, começa a libertar, né? Dá-se libertação de calor, ou seja, começa a dissipar energia sob forma de calor, o que me vai aquecer aqui a minha resistência. E nós teremos que saber aqui que esta energia que é dissipada sob forma de calor, quer dizer, pode ser calculada através desta forma, quer dizer, é igual à potência dissipada vezes o intervalo de tempo. E esta potência que é dissipada pode ser calculada através do produto entre a diferença potencial e a própria intensidade da corrente elétrica. Uma vez que a resistência começa então a ser aquecida, à medida que vai aquecendo, nós temos aqui depois assim a água dentro aqui da cafeteira, né? Temos assim a água aqui dentro da cafeteira, e à medida que a resistência vai aquecendo, quer dizer, vai contendo esta energia sob forma de calor, à medida que a resistência vai aquecendo, a água estando mais fria do que a resistência, o calor começa a fluir. E uma das leis fundamentais desta dinâmica de calor que vocês têm que perceber é que o calor flui como um rio. E flui sempre, mas sempre, o calor flui sempre da fonte quente para a fonte fria. Logo, à medida que a resistência vai aquecendo, né, vai ficando mais quente do que a água, e o calor começa a fluir da resistência para a água, aquecendo a água, né? Quer dizer, este calor flui para a água, aquecendo a água através de um processo. Neste caso estamos num líquido. Este processo de aquecimento da água é dado pelo nome de processo de convecção. É um processo de aquecimento por convecção. Depois, mais tarde, noutro vídeo, eu explicarei estes processos de transferência de calor. Pode ser por convecção, ou pode ser também por condução, se estivermos em sólidos, ou por radiação, mas para aqui para onde estamos não interessa. O que é importante saber é que o calor aqui flui sempre da fonte quente para a fonte fria, por isso é que a resistência, o calor vai fluindo, vai aquecendo a água. Obviamente que se a água estivesse mais quente do que a própria resistência, o calor fluía então da água para a resistência, né? O que não faz muito sentido, mas caso essa situação acontecesse, o calor fluía sempre do quente para o frio, isso sempre dessa forma, mas é preciso ter aqui algum cuidado, quer dizer, porque este calor da resistência, quer dizer, calor começa a fluir para a água, mas também há de haver assim uma determinada energia que vai sendo dissipada. Quer dizer, parte deste calor vai sendo perdido sob várias formas, vapores ou outras formas quaisquer. Ou seja, este calor todo que está a ser aqui passado para a resistência, nem todo este calor irá servir para aquecer a água. Quer dizer, parte desse calor será perdido. Daí a questão cair aqui também uma das questões sobre o rendimento aqui no processo de aquecimento. Bem, assim de uma forma muito genérica, é exatamente esta mecânica que acontece nesta máquina, ou seja, numa cafeteira elétrica. Depois de percebido muito bem esta ideia, porque é fundamental que vocês percebam a mecânica destes processos, vamos então responder aqui às questões. E então, na primeira linha,
na primeira linha nos pedido para determinar a potência elétrica fornecida à resistência. Quer dizer, e a potência elétrica fornecida à resistência devido aqui ao nosso efeito Joule é dada aqui por esta fórmula. Então eu tenho que a potência será então a diferença potencial vezes a intensidade. O que quer dizer então que esta potência está a ser fornecida aqui a resistência através do efeito Joule, será dado pelo produto entre a diferença potencial, ou seja, 24 volts, vezes então a intensidade da corrente, que é 5,0 amperes. O que quer dizer que esta potência, efetuando os cálculos, são nada mais do que 120 watts. E a questão está resolvida. Segunda questão, qual é a energia que é dissipada por efeito Joule para a resistência? A energia que é dissipada por efeito Joule, devido exatamente a este efeito Joule, é dada por esta forma, é igual ao produto entre a potência e o intervalo de tempo. Quer dizer que esta energia será igual à potência, que é 120, vezes o meu intervalo de tempo, que é dado aqui assim no enunciado, a energia durante 2 minutos, quer dizer, isto esteve ligado durante 2 minutos. Quer dizer que o meu intervalo de tempo são 2 minutos, mas cuidado, muito cuidado, porque este intervalo de tempo tem que ser em segundos. Então se eu tenho 2 minutos, eu tenho que meter aqui 2,0 minutos, mas depois tenho que reduzir isto para segundos. Passar minutos para segundos é extremamente simples, basta multiplicar por 60. O que quer dizer então que esta energia que foi dissipada devido ao efeito Joule para a resistência é exatamente igual a 14,4 vezes 10 ao cubo Joule. E então a linha B está então determinada. Agora, na linha C é preciso ter algum cuidado, porque perguntam-me aqui o rendimento no processo de aquecimento. Bem, eu sei que o rendimento é sempre igual, neste caso falando em energia, também pode ser abordado através da potência, mas neste caso vou falar em energia. O rendimento é exatamente a energia útil a dividir pela energia fornecida, é o quociente entre as duas, é uma razão, né? Entre a energia útil e a energia fornecida, e depois obviamente multiplicarmos por 100. Estas questões do rendimento são extremamente sensíveis porque é fundamental, mas mesmo fundamental, que vocês identifiquem quem é que será a energia útil e quem é que será a energia fornecida, de modo a não cometermos erros. E este enunciado é assim um bocado perigoso, é mesmo um bocado perigoso. Porque reparem numa coisa, aqui é extremamente fundamental que vocês estejam com atenção agora a isto que eu vou dizer. Aqui reparem, na segunda linha, a energia dissipada por efeito Joule, quer dizer que esta energia que é transmitida aqui, que é libertada da corrente elétrica para a resistência sob forma de calor, que nos dizem aqui que nesta segunda linha é uma energia dissipada. Quando estamos a falar aqui no rendimento no processo de aquecimento, no processo de aquecimento, o meu foco é unicamente este foco. Ou seja, esta energia que foi dissipada através da corrente elétrica para a resistência sob a forma de calor, no cálculo do rendimento vai ser a minha energia fornecida, porque é a energia total que eu tenho sob forma de calor, onde parte desta energia vai ser a energia útil, que vai ser a energia que me vai aquecer aqui a água, e parte desta energia sob forma de calor será então dissipada sob várias formas. Ou seja, esta energia que aqui na linha B me falam que é energia dissipada, para o cálculo do rendimento no processo de aquecimento, esta é a minha energia fornecida, porque é a energia total que eu tenho que me vai servir para o aquecimento da água. E depois, quem é que será a minha energia útil? É esta energia que é fornecida à água, que é esta aqui, a energia que é fornecida à água é esta. Por isso é que eu digo que este enunciado é um bocado sensível. Estou a ver o pessoal a espetar-se todo aqui, porque aqui falam em energia fornecida à água. Então isso só pode ser a minha energia fornecida para eu colocar no rendimento. Não, nem pensar nisso. Esta energia que é fornecida à água será a minha energia útil.
E a energia fornecida para cálculo do rendimento é esta energia que foi dissipada através do efeito Joule para a resistência sob forma de calor. Daí eu avisar-vos logo no princípio do exercício que é fundamental nestes problemas vocês perceberem bem, mas mesmo muito bem, a mecânica de todo este processo. Ok? Cuidado, mesmo muito cuidado com isto. Então, quer dizer, esta minha energia fornecida para cálculo do rendimento é exatamente esta energia que foi dissipada para a resistência sobre, quer dizer, através do efeito Joule, né? Então, esta energia fornecida será 14,4 vezes 10 ao cubo Joule. A minha energia útil é aquela energia que foi fornecida à água, apenas essa que foi fornecida à água, que é dada aqui por 120, ou melhor, 12,0 kJ. 12,0 kJ. Quer dizer, tenho 12,0, obviamente vou passar para Joule. Se tenho kJ, quilo é 10 ao cubo, né? Joule. A partir do momento que identifico a minha energia útil e a minha energia fornecida, estou em condições de fazer aqui o cálculo do rendimento, quer dizer, o rendimento será então igual a 12,0 vezes 10 ao cubo, a dividir então por 14,4 vezes 10 ao cubo, obviamente depois multiplicando por 100. Quer dizer que o meu rendimento, fazendo aqui os cálculos, este 10 ao cubo cancela com este 10 ao cubo, e fazendo aqui os cálculos, quer dizer, tenho 3 algarismos significativos, tenho 3 também aqui, ou seja, isto dá-me 83,3% a nível de rendimento no processo de aquecimento. Falta aqui apenas uma última questão. Reparem, por isso é que eu digo que este enunciado é um bocado sensível e vocês têm que ver isto com pinças, ok? Ou seja, perceber muito bem como é que isto se processa, porque aqui fala-me a energia dissipada, reparem, e esta energia era fornecida para o cálculo do rendimento, e fala-me aqui numa energia fornecida à água, que para o cálculo do rendimento é a energia útil. Extremamente importante perceberem a mecânica disto. Volto a focar este ponto, porque senão isto dá a asneira completa. Última questão, determina então o aumento de temperatura. Ou seja, nesta questão nós agora vamos nos focar exatamente apenas aqui na água que foi aquecida. Então vou trabalhar com esta energia útil, não é? Que foi a energia que aqueceu, foi só esta energia que me aqueceu a água. Eu vou ter que entrar aqui com a fórmula do calor, não é? Aqui na linha D, eu quero então ali o aumento da temperatura, e eu, para determinar esse aumento da temperatura, eu sei que aquela energia útil, que foi a energia que foi fornecida à água, foi fornecida sob a forma de calor este que tem exatamente a seguinte forma, para fazermos então o cálculo desta energia sob forma de calor, que é exatamente igual ao produto entre a massa, a capacidade térmica e a variação de temperatura, ok? Onde este ΔT é a minha variação de temperatura, cujas unidades pode ser então em graus centígrados ou grau Kelvin. Esta capacidade térmica eu terei que perceber a nível de unidades o que tenho, e por isso é que vou aqui assim ao dado que me dão, e reparem que me dizem que a capacidade térmica vem em joule, quilograma e grau centígrado. Então eu, para utilizar este dado que me dão aqui, eu tenho que ter o calor em joule, tenho que ter a massa em quilogramas e tenho que ter a variação de temperatura em graus centígrados. Caso contrário, não posso utilizar este dado, é preciso ter cuidado com estas unidades. Ou seja, esta massa vem-me assim em quilogramas e este calor em joule. Obviamente, nestas condições, a capacidade térmica, as unidades serão joule a dividir então por quilograma vezes grau centígrado. Quer dizer, esta indicação aqui, volta e meia, também aparece joule vezes quilograma menos 1 vezes grau centígrado menos 1. Isto porque eu estar a dividir é a mesma coisa que pegar naquele valor e levar a uma potência com colocar isto na forma de potência com o expoente simétrico. Ou seja, A levantado a 1 é igual a 1 sobre A levantado a menos 1, e a coisa, né, dá-se nos dois sentidos. Quer dizer, vamos então calcular, ou melhor, resolver esta equação em ordem aqui à variação de temperatura. Eu, se fizesse isso, tenho então que a variação de temperatura é exatamente igual, a massa e a capacidade térmica está a multiplicar, passa a dividir,
então que isto será igual ao calor e a dividir pelo produto entre a massa e a capacidade térmica. Tenho então que a minha variação de temperatura será igual ao calor. O calor é a energia que foi utilizada para aquecimento da água. São estes 12,0 vezes 10 ao cubo. Terei então aqui 12,0 vezes 10 ao cubo. A massa é medida ali no enunciado, que esta massa são 200 gramas de água, o que reduzindo para quilogramas, basta colocar então 200 vezes 10 elevado a menos 3, peço desculpa, a menos 3, estou a andar para trás, não é? De gramas para quilogramas. E a capacidade térmica é também dita ali no enunciado, que é igual a 4,18 vezes 10 ao cubo, joule, quilograma, menos 1, grau centígrado, menos 1. É uma questão agora apenas de efetuar cálculos. Vou então dividir pela massa, que é 200 vezes 10 elevado a menos 3, e vou então aqui depois multiplicar pela capacidade térmica. Toma então um valor de 4,18 vezes 10 ao cubo. Quer dizer, eu aqui posso cancelar estes 10 ao cubo, isto é tudo a multiplicar, e depois para me facilitar os cálculos a nível de introdução na calculadora, e fazendo assim os cálculos eu tenho então que esta variação de temperatura é uma variação na ordem dos 7,2 graus centígrados. O que quer dizer então, se a temperatura variou 7,2 graus centígrados e obviamente a água foi aquecida, quer dizer que o aumento da temperatura é 7,2 graus centígrados. E tínhamos então a última questão deste problema resolvida. Volto a focar o mesmo ponto e sempre o mesmo ponto. É fundamental vocês perceberem a mecânica destes sistemas. Se entenderem a mecânica destes sistemas, nunca se vão enganar. Nunca julguem, mas não julguem mesmo, que só saber as fórmulas é suficiente. Nunca é. Aliás, vocês no exame têm um formulário. Caso o saber só as fórmulas fosse suficiente, isto era só 20, o que não é o caso. Não é? Saber as fórmulas, ter as fórmulas na máquina, não é suficiente. Muito longe disso. Percebam a mecânica destas coisas. E aí não há que enganar. Este enunciado enganava completamente. Eu estou a ver o pessoal espetar-se todo. Energia fornecida à água, ok, rendimento, pumba, espetavam-se. Cuidado, muito cuidado. Percebam isto, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Alguma dúvida, sintam-se à vontade para colocar nos comentários do vídeo. Fica já um grande abraço mesmo e tchauzinho.